Fala aí, rapaziada, vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo aqui, onde o Arthur Duval fez aqui um discurso aqui bem bacana. Vamos dar uma olhadinha aqui, beleza? Já peço para você se inscrever no canal aí, vamos dar esse discurso aqui emocionante aqui do Arthur Duval. Que honra estar aqui com vocês hoje. Que honra de estar aqui com essa multidão preto, amarelo e branco. Puta que pariu, obrigado por vocês terem vindo. Eu vou falar um negócio pra vocês aqui, ó. Eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui hoje passou por aquele momento horrível de ver a Dilma ganhar em 2014 e não acreditar no que estava acontecendo, de ver o MBL nascer, de ver que havia uma chance de derrubar o PT, de ver que a gente tinha uma chance de colocar o país nos eixos, de ver tudo isso acontecer. Eu tenho certeza que vocês passaram por esse desgosto de ver o PT ganhar e pela esperança renovada de ver o PT cair. E eu sei que vocês viram junto comigo um farsante, um bandido, um desgraçado chamado Jair Bolsonaro roubar esse protagonismo para ele. Eu sei que vocês, uns antes, outros depois, não tem problema. Eu sei que vocês foram acordando um a um para entender que a notícia era pior do que a gente imaginava. O país não estava dividido entre direita e esquerda. Quem dera o país estivesse polarizado entre direita e esquerda, onde a gente estivesse discutindo ideias mais liberais, mais trabalhistas, mais progressistas. Foi duro ver que depois do impeachment da Dilma, a gente viu o Jair Bolsonaro destruir todas as pautas que nós acreditávamos e ver a galera idolatrando um falso Messias. Eu sei que foi difícil para todo mundo que está aqui acordar dessa ilusão e perceber que era muito mais difícil do que um discurso direita versus esquerda. Eu tenho certeza absoluta que doeu no coração de todo mundo que está aqui ver o teu parceiro que estava na rua com você lá em 2014, em 2015, em 2016, querendo derrubar Dilma, querendo caçar Marajá, querendo prender vagabundo, ver esse cara idolatrando outro ladrão porque tem um sobrenome Bolsonaro. Eu sei que doeu no coração de cada um de vocês, e você pode ter certeza, todo mundo que está aqui em cima hoje sofreu junto com vocês, sofreu mais ainda. Quando a gente denunciou isso, a gente foi alvo de perseguição, a gente foi alvo de xingamento, a gente perdeu qualquer prestígio que a gente tinha dentro da nossa seara política, que era a direita. E o que a gente fez? A gente decidiu não ser oportunista, a gente decidiu não ser vagabundo, a gente decidiu fazer o que era certo, a gente decidiu, ainda que a gente morresse, a gente decidiu defender o que a gente verdadeiramente acreditava, e foi difícil. Quem acompanhou a gente em 2019 sabe como foi difícil. Foi muito difícil falar: eu não quero um PGR petista, eu não quero o Cássio Nunes no STF, eu não quero vetar decisões, a lei que acabava com decisão monocrática de ministro supremo. Eu não quero isso. Foi muito difícil falar essas coisas contra a maré naquela época. E aí, meu irmão, 2026, você imagina como meu coração se enche de orgulho em ver o Largo São Francisco lotado de gente, não com a idolatria cega de um bando de petista vagabundo pelego que está atrás de um Bolsa Família ou está atrás de um Vale Gás, e nem com um monte de gente com a camiseta de um vagabundo que hoje está preso, falando que o Bolsonaro era maravilhoso, era o mito, era o não sei o quê. Que bom ver um monte de gente aqui com preto, amarelo e branco defendendo ideias e sabendo que vocês só estão aqui porque vocês são melhores do que os outros. Eu quero deixar claro, e por mais que isso aqui pareça arrogante, a verdade é que a gente nunca muda o destino num país sendo como todo mundo, seguindo a maioria. Eu lembro quando eu ia na Jovem Pan e o carioca chegava para mim e falava: vocês têm que ouvir as vozes das ruas, vocês têm que ouvir as vozes do povo. A voz de Deus não é a voz do povo, a voz de Deus é a voz dos... A voz de Deus é a voz dos corajosos. As grandes mudanças não são feitas, infelizmente, pelo pensamento da maioria, porque, infelizmente, a maioria de um país, a maioria de um povo, a maioria de um reinado, a maioria de um império, não pensa
não pensa nas ferramentas de poder, não pensa naquilo que direciona a sociedade. As pessoas estão preocupadas com as suas próprias vidas, e é assim que deve ser. A voz que muda o destino de um povo é a voz daquele que tem coragem de pensar para além do seu umbigo e pensar naquilo que é certo. E o que eu vejo aqui é um monte de gente que negou a maioria, que negou estar com a maioria. Eu vejo um monte de gente que renunciou aos likes fáceis, aquelas coisas horrorosas de você ser massa de manobra e repetir o que todo mundo está falando. Quando eu olho para vocês aqui, eu vejo um monte de gente que ousou questionar tudo, que ousou ver a má notícia na sua plenitude. O Brasil é muito mais complicado do que uma discussão rasa entre direita e esquerda. E o que eu vejo aqui, cara, são pessoas que decidiram, muitas vezes puxadas pela geração Z, temos que falar sobre a geração Z, que tem os seus problemas sim, tem os seus problemas de convivência, tem os seus problemas de isolamento, tem os seus problemas de falta de inteligência interpessoal, mas tem a ousadia de, diferente da minha geração, diferente da geração millennium, tem a ousadia de não cair no discurso dos cínicos, tem a ousadia de levar alguma coisa a sério, tem a ousadia de não querer o resumo, querer entender um assunto com todas as suas nuances, tem a ousadia de achar esteticamente horroroso essa coisa dessa direita nojenta, ridícula, cringe, de ficar gritando pro Valdemar da Costa Neto, que é por causa dele que a direita sobreviveu. Que porra é essa, meu irmão? Que porra é essa? Eu estive no evento do Mato Grosso este final de semana e eu falei pra galera, quando vocês acharem que vocês estão com dúvida se você está seguindo o caminho certo, sabe o que você pode fazer? Pensa como um cara da geração Z pensaria. O que eu estou fazendo é esteticamente atraente ou esteticamente cringe? Se for cringe, você está no caminho errado, irmão. Se for cringe, é verdade que você está no caminho que a minha geração seguiu, que foi a geração que quando criança não falava de política. Quando eu estava na faculdade, eu fiz engenharia, eu não tinha a menor ideia do que era o STF, eu não tinha a menor ideia de como a gente pagava imposto. Eu entrei na faculdade com 17 anos, eu era um idiota. Eu brinco com isso aqui, eu sabia fazer qualquer conta de matemática, de cálculo 1, cálculo 2, física 1, física 2, eu não sabia o que era um bendito de um FGTS, meu amigo. Eu aprendi na prática, e hoje eu vejo moleques de 16, 17 anos, que sabem infinitamente mais do que eu quando eu tinha a idade deles. Por quê? Porque ousaram questionar tudo, porque ousaram olhar para o seu redor e falar, as coisas não precisam ser assim. A verdade é essa, a verdade é essa. Eu quero uma salva de palmas para a galera da geração Z. Eu me sinto velho, mas eu me sinto honrado quando chega um moleque barbado e olha para mim e fala, mano, eu assisto seus vídeos desde que eu era moleque. Eu me sinto um tio, mas eu me sinto bem, porra. Eu me sinto bem porque vocês vão fazer a transformação do Brasil. A verdade é essa, a minha geração falhou, a geração dos meus pais falhou. A verdade é essa, nós ficamos vivendo os sonhos daqueles que imaginavam somente as riquezas para o próprio bolso. E eu vejo um monte de jovem aqui que decidiu não ir embora do Brasil. Eu perdi vários amigos para o exterior, vários amigos. Eu perdi até namorada para o exterior, meu irmão. E eu sei o quanto dói. Você tá numa família, é isso mesmo, velho. Cada um tem os seus estímulos. Eu sei o quanto dói você tá numa família em que o filho faz conta de quantas vezes vai ver o pai e a mãe, porque pode visitar o Brasil uma vez por ano e sabe que o pai e a mãe não vão durar para sempre, meu irmão. Isso aqui a gente pode começar com piada, mas quantos dos nossos amigos não têm a minha idade, tá? 40 e poucos anos, e eles estão no exterior pensando o seguinte, mano, a minha mãe e o meu pai têm mais quantos anos de vida? Tem mais 10 anos de vida? Meu pai está com 70 anos, vai fazer 80, eu vou ver meu pai mais 10 vezes na vida? Eu vou ver o meu pai mais 10 natais? Eu vejo aqui uma geração que recusou essa porra. Eu vejo aqui uma geração que vai olhar para o pai e para a mãe e vai falar o seguinte, eu vou jantar na tua casa sempre que eu puder, eu vou passar os meus finais de semana com você porque eu vou transformar esse país. Eu não vou ser o covarde que muitas vezes vai olhar coisa pública como meio para enriquecer ilicitamente.
Eu não vou fazer como muitas pessoas, infelizmente desta faculdade também fizeram, que usaram o dinheiro público para se formar, para estarem acima da média técnica do que o Brasil é, e usar sua capacidade cerebral para ganhar dinheiro em outro país. E eu nem posso chamar isso de covardia, meu irmão, sabe por quê? Porque esse cara muitas vezes não teve escolha, brother. Muitas vezes esse cara se formou, trabalha pra caralho, e ele vê todos os dias o dinheiro dele indo embora por impostos. Ele tá vendo a vida da filha dele em risco, porque é capaz dela ir pra faculdade e tomar um tiro na cara porque alguém quer roubar o celular dela. Como é que eu vou chamar esse cara de covarde? Mas eu posso chamar você de corajoso, porque você esteve aqui falando, eu vou transformar o Brasil, e você vai voltar pra cá, pra criar os seus filhos aqui, pra criar os seus filhos aqui, para ensinar a língua nativa, para os seus filhos falarem português, para os seus filhos conversarem com os seus pais e com seus avós, e contar das lembranças históricas que eles tiveram das suas infâncias, nos bairros onde eles viveram. Eu não quero ter medo de ir no bairro onde eu convivi com a minha avó, cara. Eu não quero ir pro Jabaquara com medo de ser assaltado, porra. Eu não quero levar minha sobrinha no Belém e ficar com medo de dar um rolê na praça, onde eu passeava com os meus avós maternos, e falar, toma cuidado para você não tomar o tiro. Vamos aproveitar rapidinho e vamos embora para casa. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. E a questão é o seguinte, quem é que tem condição de mudar esse país? Vamos às opções. Vamos às opções. Nós estamos aqui no primeiro ato de campanha do Renan Santos. Vamos lá, vamos falar do Cury. O Cury, quem que é o Cury? É a massa de manobra do Lula, que depois de mensalão, de petrolão, de escândalo do INSS, de relação do Lula com o Vorcaro, não falou um A desse cara, mas quando o Renan ousou criticar o Nicolas, ele quis ganhar uns likes lá falando, eu acho meio grosseiro chamar o Nicolas de franga. Vai tomar no seu cu, seu merda. Vai tomar no seu cu. Eu acho grosseiro um bosta de um parlamentar pegar o relatório que vai transformar a PCC e Comando Vermelho em facções, em organizações terroristas, fazer o vídeo, ganhar os likes e abrir mão da porra do relatório. Isso é que é grosseiro com as pessoas. É enganar as pessoas fazendo um videozinho com camiseta preta e fundinho preto para falar que o Haddad quer taxar o Pix, mas não fala nada quando o Paulo Guedes propôs inclusive a taxa que seria imposta sobre os Pix dos brasileiros. Isso é que é grosseiro. Vamos falar de quem? Nós vamos falar do Ronaldo Caiado? Do Ronaldo Caiado, que vai ter que ir para o debate defender que o vice bom é o Kassab. É o Kassab que é o vice bom nessa porra. Ele vai olhar pro Lula e vai chamar o Lula de ladrão. Ele vai olhar pro Alckmin e falar, você se acovardou e virou vice do Lula. Enquanto isso, o meu bom vice é o Gilberto Kassab. É esse cara que vai me salvar do PCC e do Comando Vermelho? Eu recuso esse cara. Eu recuso esse cara. Vá para o seu estado, continue rico com as suas fazendas e deixe o Brasil em paz. Quem mais a gente vai falar aqui? Quem mais a gente vai falar aqui? A gente vai falar do Zema. O Zema que passou. Eu fico aqui torcendo para o Zema vir com moralismo barato de falar dos cogumelos do Renan Santos. Porque esse desgraçado usou uma droga muito mais forte, tá? Que se chama Jair Bolsonaro durante todos esses anos. Ele puxou o saco desse vagabundo durante todos esses anos. Eu vou falar coisas do Zema aqui que eu duvido que vocês saibam. Vocês sabiam que no dia 22 de fevereiro de 2022, o vagabundo, o traidor do Zema, assinou um decreto? Sabe o que esse decreto fazia? E nenhum jornalista até hoje perguntou isso para o Zema. Nenhum jornalista teve a coragem de perguntar isso para o Zema. O que aconteceu no dia 22 de 2022? Eu vou contar para vocês. O Zema assinou um decreto que permitia que o pai do Vorcaro emprestasse mais dinheiro para os pobres a 70% de juros. Coincidentemente, depois disso, o que aconteceu? O mesmo pai do Vorcaro doou milhões de reais para o Zema. É esse cara que vai abrir a boca para falar de crime organizado, para falar de intocáveis do STF, ô seu vagabundo. Por que você não fala dos intocáveis de Minas?
Por que você não fala dos seus amigos intocáveis? Vamos falar do Salim Matar? Salim Matar, dono da Localiza, dono do maior perdão fiscal da história de Minas Gerais, dado por quem? Pelo liberal Romeu Zema. O Zema é tão liberal, mas tão liberal, que ele deu isenção de impostos para a própria empresa. Ele deu isenção de impostos para a Eletrozema, que coincidentemente tem o mesmo sobrenome dele. Ele deu isenção de impostos para uma empresa de crédito dele próprio. O Zema é o cara que se beneficia, junto com o comunista Eduardo Moreira, dos juros altos aqui do Brasil. Quem é que empresta dinheiro a 70%, 80%, 90% de juros no crédito consignado para os mais pobres? É a família desses vagabundos. Este cara vai vir aqui falar que ele vai bater de frente com os intocáveis do STF? Eu acho que não. Vamos falar de quem? Vamos falar do Lula? Que nós já aprendemos, que nós já derrubamos e já aprendemos esse cara. Nós vamos falar do Lula, que agora está oferecendo Vale Gás. E digo mais, o Lula está sorrindo de orelha a orelha agora, porque ele sabe que enquanto a oposição não acordar e continuar apoiando Flávio Bolsonaro, ele está reeleito. O Lula não precisa ir para debate, o Lula não precisa de coerência, o Lula não precisa nem se manifestar sobre nada. Ele pode, inclusive, na Bahia, fazer palanque com um bando de vagabundo, com Rui Costa, com Jacques Wagner, com Jerônimo, porque ele sabe que ele não tem oposição bolsonarista lá, porque ele sabe que o Bolsonaro está envolvido no mesmo escândalo de corrupção que esses comparsas dele estão. Esse bosta vai ganhar a presidência de novo. Pelo amor de Deus, gente. E vamos falar de quem mais interessa, e eu não tenho vergonha de falar isso aqui. Que orgulho dessa turma. Que orgulho dessa turma. E vamos falar do maior vagabundo de todos. E por quê? Porque o traidor é pior do que o seu inimigo declarado. Se você está numa guerra e um soldado da sua mesma farda lhe trai com o exército inimigo, ele é pior do que o exército inimigo. Nem os mafiosos aturam os traidores. O Flávio Bolsonaro, ele é o pior de todos, porque ele é o traidor das nossas pautas. Ele traiu tudo aquilo que ele prometeu na campanha com Jair Bolsonaro, em nome de ficar solto, em nome de ficar livre, e com a população muitas vezes anestesiada, achando que estava apoiando um cara de direita. Flávio é ladrão, para presidente Renan Santos da missão. Flávio é ladrão, para presidente Renan Santos da missão. Flávio é ladrão, para presidente Renan Santos da missão. Então é o seguinte, meus amigos, para finalizar, eu quero lembrar vocês do que a gente está fazendo aqui. A gente está usando sonhar e a gente está usando realizar os nossos sonhos. Eu não precisei bater na porta de vagabundo nenhum, de partido nenhum, para pedir Renan Santos presidente. Eu tive que insistir para ele querer, porque ele é um cara que se preocupa demais com a liderança que ele propaga. E ele sempre teve medo das pessoas acharem que isso é um projeto personalista. E eu tive que chegar para ele e falar: meu irmão, você não está entendendo. Se você não for o candidato, eu vou embora. Eu não vou pedir voto para mais ninguém. Ninguém merece o meu sacrifício de pedir voto que não você. Eu estou ansioso para o Renan nos debates, eu estou ansioso para o Renan nas urnas, eu estou ansioso para todos os nossos candidatos do Brasil inteiro terem orgulho de falar que pertencem ao 14 e nunca vão ter que precisar bater na porta de cacique partidário para dar propina para ninguém, para relativizar galera, aí bem emocionante, né, esse aí do Arthur, né, deixa nos comentários aí o que vocês acharam aí. Eu gostei bastante, tô bem animado aí com o gosto do Renan, então tô torcendo demais para que ele venha ganhar, e que nem o Arthur falou aí, não tinha ninguém melhor para ser o
presidente e candidato aí do Missão. Qualquer outro seria seria muito genérico, né? Porque o Sam conhece muita coisa e o cara é bom. O cara é muito bom. Fala aí, beleza? Deixa aí seus comentários aí, se inscreve no canal.